Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo aos seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Os perversos espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente, e a expandir-se quando o cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. O Salmo 37, basicamente, a gente pode dizer que ele trata aqui da integridade da vida cristã. E no que diz respeito a isso, meus irmãos, o Salmo 37, ele contrapõe, como é muito comum dos salmos, contrapor
sempre mostrar o contraste entre ímpios e justos. É o que a gente encontra muito na forma como no Antigo Testamento as pregações, as profecias ou sermões, eles sempre usavam essa metodologia de comparação. E os Salmos, inclusive, ele é muito rico em usar ou fazer isso por meio de paralelismo. Mas aqui, para alguns estudiosos, o Salmo 37, obviamente, como o próprio título que você está vendo em itálico aí, ele foi escrito pelo rei Davi. Quando Davi ele escreve esse salmo, se você observar, por favor, o verso 25, dê uma olhada no verso 25, você vai perceber que momento ele escreve esse salmo. E até que para se escrever esse salmo, ele deveria ser um homem muito experiente, muito maduro, ter passado por muitas situações da qual o Senhor ensinou diversas lições, ensinou a ele de forma prática. Ele teve a oportunidade de ter intimidade com Deus, conhecer a Deus exatamente nesses momentos de tribulação em que ele teve que lidar com os ímpios. Então veja que quando ele escreve esse salmo, o verso 25 ele vai dizer: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O verso 25 então está nos indicando claramente que quando ele escreve esse salmo, ele já está bem mais velho, e o ponto central ele está amadurecido aqui. Não necessariamente o tempo de vida, mas o amadurecimento quanto ao seu coração e intimidade com o Senhor. O Salmo 37 aqui, ele é um tanto diferente dos salmos que nós temos estudado ao longo desse tempo, até porque dentro de uma categoria mais abrangente, talvez nós estejamos falando aqui também de um salmo que ele é o que a gente chamaria de um salmo sapencial, ou seria um salmo de sabedoria. Alguns estudiosos gostam de usar a expressão salmo de exortação. Às vezes você vai encontrar, como a gente já viu, salmos, o próprio Salmo 1, ele tem essa característica, por ser também um salmo de sabedoria, um salmo de exortação, enfim. Mas o Salmo 1, por exemplo, ele é diferenciado do Salmo 37 quanto a quem ele é dirigido. Porque o Salmo 1 ele foi escrito para si mesmo. É como se o salmista estivesse instruindo a própria consciência dele. É como se ele estivesse pregando para a sua própria alma. Enquanto que o Salmo 37... ele está sendo direcionado aqui para um grupo de pessoas, ou talvez ele esteja sendo direcionado para um indivíduo em específico. Mas vejam, o Salmo 37, mesmo sendo um salmo de sabedoria ou de instrução, ele se assemelha muito à forma como também o livro de Provérbios é escrito. Veja, esse é um salmo que, na hora que você lê ele, você vai perceber que de forma direta ele não fala de promessas. A estrutura desse salmo sempre vai trabalhar a ideia de estabelecer o que se deve e o que não se deve fazer. E essa é a característica do que a gente pode dizer, então, do que vem a ser uma exortação. Tá? Mas entenda que esse salmo, então, ele começa e ele termina com imperativos e com proibições. Isso é muito nítido já no início desse salmo aí. Então, nós podemos dizer que o salmo, que esse salmo aqui, ele tem um formato de uma pregação. Ele tem um formato aqui de um sermão. E dessa vez, então, um sermão que, obviamente, por ser um texto das Escrituras, inspirado, é um texto que é dirigido ao povo de Israel. E, obviamente, aplicado a nós como a igreja do Senhor também. E aqui o contexto em que o salmista está pregando ao povo de Israel, aos seus leitores, e provavelmente também naquele momento ouvintes, ele está aqui se dirigindo especificamente ou particularmente àqueles que sofrem no seu coração por causa de uma espécie de um aparente sossego dos ímpios, de um aparente bem-estar dos ímpios, dos ímpios estarem prosperando. E isso incomoda esse grupo de pessoas quando eles sabem que eles passam por aflições, são afligidos por serem justos, mas ao mesmo tempo eles observam a vida dos ímpios e veem que os ímpios, os perversos, os malfeitores, várias expressões são usadas aqui para exatamente mostrar que, apesar da impiedade deles, eles têm prosperado aqui na terra. Isso está incomodando o coração desses ouvintes. Então, um pregador puritano, ele certa vez disse que esse salmo, provavelmente ele foi escrito por Davi, direcionado exatamente para o seu filho Salomão. Quando você vai para 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 12, abra sua Bíblia, esse texto, 1 Reis, capítulo 2, dos versos de 1 a 12.
E nós temos ali o registro, o que nos parece ser a última conversa que Davi tem com Salomão. Para que os irmãos entendam o contexto, para eu até resumir a situação, aqui no capítulo 2 de 1 Reis, ele envolve o momento em que nós temos uma situação de conflito entre Adonias e Salomão. A maioria dos anciãos, dos políticos, vamos assim dizer, dos conselheiros, dos militares, pessoas que eram da corte do rei Davi, como também boa parte do povo, estavam esperando, ou a expectativa deles era que Adonias fosse o rei de Israel. Só que Deus havia dito para o próprio Davi, como também havia dito para o próprio profeta Natã. E apenas o profeta Natã e apenas um único sumo sacerdote na época é que apoiou, ou que insistentemente disse: o Senhor quer que Salomão assuma o trono. Então Davi, ele obedece à palavra de Deus, a ordem de Deus, e então designa que Salomão viesse ser o seu sucessor. E há a iminência de uma guerra civil aqui, podemos assim dizer. E aqui então, Davi, ele vai instruir pela última vez a Salomão sobre algumas questões que precisavam ser feitas e que ele precisava ser homem para fazer isso. Veja bem as palavras dele. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortos. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim para ele. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria pela espada. Mas agora não tenha por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhes há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Essas instruções até que o verso 9 nos é suficiente, mas até o verso 9 ele está instruindo alguns pontos, 2 pontos. Primeiro, instruindo sobre a necessidade de Salomão ser fiel à lei do Senhor e ser fiel à aliança do Senhor. Na segunda parte, a segunda instrução, que as ordenanças que Davi dá, resolva algumas questões que ficaram pendentes no meu reino, e ele menciona algumas situações, como por exemplo, vocês devem se lembrar da nossa leitura aqui continuada, lembre quando Joabe ele mata alguns dos oficiais que serviam a Saul, e ele vai lá e mata, vinga, e não era para ter feito isso. E aí então, quando ele fala as cãs, ele está se referindo aos parentes. Ele diz assim: mate todos eles, ou vingue todos eles, porque o que Joabe e as suas cãs fizeram foi crime. Ele menciona, por exemplo, agir de benevolência com Barzilai, porque esse homem, ele deu guarida, refúgio a Davi e a sua comitiva, quando Absalão havia dado golpe de estado no seu pai, tentando matar seu pai, Davi. E depois ele menciona um dos últimos parentes distantes de Saul, que enquanto Davi estava a caminho para o seu refúgio, fugindo de Absalão às pressas, esse homem começou a amaldiçoar Davi.
E Davi não atentou contra a vida desse homem. Mas Davi está dizendo, você é que agora deve assumir isso e fazer justiça, pelo que essas pessoas fizeram contra a mim e também contra o nome do Senhor. Observe que esse contexto aqui envolve exatamente o momento em que Salomão ele estava sendo instruído por Davi, e a primeira parte, quando você vai ali para os primeiros versos, pelo menos até os versos 4 ou 5 de 1 Reis capítulo 2, se assemelha muito à estrutura ou à anatomia que está estabelecida aqui também no Salmo 37, porque parece-nos que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele se baseia nas mesmas instruções que ele está dando para Salomão nessa primeira parte. Vou repetir de novo. Lá em 1 Reis capítulo 2, qual é a primeira instrução que ele dá? Guarde, tema, obedeça a lei de Deus. Então, o primeiro ponto que é muito claro nas instruções, nas pregações, nos ensinos dos profetas, dos sacerdotes, era o quê? Guarde a lei de Deus. Obedeça a lei de Deus. Ame a lei do Senhor. Segundo ponto, guarde a aliança. Essa é uma coisa que a gente está batendo muito nessa tecla nos sermões em Gênesis. Guarde a minha aliança, porque a aliança do Senhor, os termos da aliança, no seu conteúdo, eles contêm duas coisas. Quais são? Exigências, condições das duas partes e promessas da parte daquele que estabelece essa aliança. Então ele está lembrando para que Salomão obedecesse à lei de Deus, não por mera obrigação, não por mera religiosidade, mas a razão pelo qual eles deveriam amar a lei de Deus e ser temente a Deus era por causa da aliança que Deus havia feito com ele, com seu povo e toda a sua descendência. Esses dois pontos também ficam claros quando você vai aqui nas palavras de Davi, e provavelmente o que ele instrui no Salmo 37, todos esses 40 versos aqui, provavelmente é com base ao fundamento teológico. Levíticos capítulo 26, se você ler, depois eu vou pedir que você faça isso em casa se tiver tempo, leia todo o capítulo 26 de Levítico. Ele possui essa mesma estrutura. Ou também quando você vai ler Deuteronômio, nos capítulos 27 até o 30. Os capítulos 27, 28, 29 e 30. Esses 4 capítulos, quando Deus termina de expor todos os detalhes da lei, ele então vai repetir diversas vezes duas coisas. Se vocês me obedecerem, se vocês andarem na minha aliança, eu os abençoarei sobremaneira e vocês vão desfrutar do melhor da terra que eu tenho para dar para vocês. Nunca faltará nada para vocês. Mas, se vocês me desobedecerem e se vocês quebrarem a aliança que eu fiz com vocês, eu vou amaldiçoar vocês, vou trazer juízo sobre vocês e sobre todas essas gerações da qual vocês vão gerar. E eu vou tirar vocês da terra que eu prometi dar, e eu vou entregar vocês nas mãos dos seus inimigos. Vocês vão ser levados para uma terra estranha e vocês vão virar escravos desses inimigos. Então, observe que isso fica muito claro nesses dois livros que eu menciono, nesses capítulos. E essa é a fundamentação teológica que Davi está usando para instruir aqui os seus ouvintes, ou então os seus leitores, e mais particularmente, provavelmente, quando também instruiu a Salomão. Então esse salmo provavelmente foi escrito nesse contexto. Pois bem, meus irmãos, agora observe os aspectos que envolvem nesse contexto, aquilo que envolve o justo quando ele se depara com algo que aparentemente parece contradizer as palavras do Senhor aqui. Porque veja, Deus ele deixa claro, se vocês obedecerem a minha lei, se vocês amarem a minha aliança e não a quebrarem, eu abençoarei. Se vocês me desobedecerem e se distanciarem da minha aliança, eu vou amaldiçoar vocês. Aspecto do pacto aqui. Então, se Deus promete que se o justo obedecer, se o justo for fiel a Deus, Deus vai o abençoar. Mas observe que agora o justo ele se depara quando ele vê a prosperidade dos ímpios. E aí talvez na cabeça dele ele fique imaginando como lidar com essa situação. E por que Deus permite que esses homens ímpios, esses perversos, esses malfeitores, eles desfrutem de sucesso, de bem-estar,
em todas as suas empreitadas. Por que eles prosperam? Por que Deus... E veja, como nós cremos nos decretos de Deus, e nós cremos também na doutrina da providência de Deus, a doutrina da providência de Deus é um ponto aqui muito interessante nesse momento, porque a doutrina da providência de Deus não diz respeito a meramente Deus passivamente deixar as coisas acontecer, que essa é uma perspectiva teológica dentro do pensamento arminiano, por exemplo, de que Deus permite. E na verdade, se as coisas acontecem, por exemplo, as coisas ruins acontecem, se o sofrimento ele vem, se a maldade ela se espalha pela terra, se há homens maus e esses homens maus não são punidos, é porque isso depende da vontade do homem. E não necessariamente Deus vai interferir no livre-arbítrio dele. Então Deus, na sua providência, ele está limitado no seu controle sobre todas as coisas. Ele tem controle até um certo ponto. Veja, a providência de Deus nos mostra que ela está em perfeita harmonia e muito bem entrelaçada com os decretos de Deus. Os planos de Deus que foram estabelecidos antes da fundação do mundo, eles são executados no que a gente chama então de providência. É na providência que a gente percebe e vê, e as Escrituras nos falam da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus se manifestando perfeitamente e de forma absoluta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ponto aqui não é que Deus deixa o ímpio prosperar. Não é que Deus está passivo à prosperidade do ímpio. O ponto aqui é, Deus ativamente, ele faz com que os ímpios prosperem. Isso faz parte da providência dele. Tanto quanto a gente vai ver mais à frente, ou se não der tempo hoje, mas a gente vai ver num outro momento, que o próprio Deus, ele diz aqui que ele mesmo tem visto, ele mesmo tem observado, ele mesmo está atento a todas as coisas que acontecem na terra, e ele está atento ao que o ímpio tem feito e como o ímpio tem vivido. Isso faz parte da providência de Deus numa perspectiva ativa. Então ele não meramente permite, mas ele ativamente faz com que os ímpios prosperem. É aquela expressão muito clara e notória que a própria palavra de Deus nos mostra, em que o ímpio é como o porco, está sendo engordado para o dia do abate, e o que vai ser o dia do juízo. Então, apesar de prosperar, eu já até me adianto nesse ponto, mas a prosperidade do ímpio, ela tem um propósito para que manifeste a justiça de Deus, para que isso também glorifique a Deus nos seus desígnios soberanos. E para que isso, inclusive, veja como que Deus é perfeito em usar todas estas coisas, inclusive a própria prosperidade do ímpio, e ele usar a sua prosperidade para atentar contra a vida do povo de Deus. Quando Deus, então, ele está ao mesmo tempo também trabalhando o caráter, está trabalhando o coração dos justos. Aqui, a ideia não é contradizer as palavras da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Deus não mentiu, mas Deus, nos seus desígnios, ele está mostrando exatamente que a prosperidade do ímpio é um contraponto para mostrar como que Deus abençoa o seu povo. E ao mesmo tempo revelar o que está de fato no coração, muitas vezes, dos crentes, quando eles caem ou cedem à tentação de invejar o estilo de vida do ímpio. Então veja a importância de um homem maduro, como é o caso de Davi, de um homem maduro, ele levantar esse assunto aos seus leitores aqui, quando a gente percebe aqui que homens mais experientes, eles tendem a uma percepção, obviamente pela iluminação do Espírito Santo, mas uma percepção mais aguçada, nítida e determinada quanto às situações que os mais jovens e que os menos experientes não conseguem ver. Isso é uma das coisas que a gente precisa lembrar no que diz respeito ao contexto desse salmo, uma aplicação que ela é muito importante. Então Davi aqui, ele viu de tudo antes, como também depois que ele era rei. Ele passou por duas severas perseguições com seu sogro, no caso o rei Saul, e quando ele passou por uma situação em que ele foi traído,
O desgosto de um pai ver o seu filho traindo a ele mesmo, seu próprio pai, e lembrando que Absalão era o filho predileto de Davi. Se você ler com atenção, você vai perceber isso em 2 Samuel, a partir do capítulo 13 em diante, até o capítulo 18. Então é que Davi pede, implora, suplica a Joabe que não matasse Absalão, que poupasse a vida dele. E isso irrita Joabe. Então, perceba que toda essa experiência de Davi o faz agora trazer da sua própria experiência, obviamente por inspiração divina, e trazer a própria palavra do Senhor e instruir os seus leitores aqui, quando ele lembra que ele viu a prosperidade do ímpio, mas ele também viu que a prosperidade do ímpio, ela é temporária e ela é finita. O Salmo 37, então, aqui, meus irmãos, ele nos concentra em explicar aqui a vida dos ímpios, mas principalmente de instruir o leitor à compreensão no modo como Deus, em sua soberania e também na sua providência, ele atua usando todos os meios, situações possíveis, para que os seus propósitos, os seus desígnios, eles sejam obedecidos e eles manifestem a glória de Deus. Portanto, aqui o Salmo, ele nos dá, qual que é a divisão e o esboço desse Salmo? Ele nos dá aqui 8 instruções. A divisão dele, de modo geral, ele trabalha 8 instruções principais, e depois, na segunda parte desse Salmo, ele argumenta com base nas 8 instruções que ele deu. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos agora observar, eu peço que você veja comigo, observe, eu vou mencionando os versos, e a gente vai observando, se possível, lendo alguns desses versos, para que você veja como que está dividido e esboçado esse salmo, tá? O que é possível extrair dele. Então vamos lá. Nós temos aqui, nestas 8 instruções, ou pode-se dizer exortações, eles estão delimitados em 2 partes. Tá? A primeira parte, nós temos aqui a que a gente chamaria de instruções negativas, ou que a gente pode chamar de proibições. Isso vai se assemelhar muito ao que nos é proposto a estrutura dos 10 mandamentos. Se você observa o esboço dos 10 mandamentos do Decálogo, você vai perceber que você tem proibições e determinações. O que se deve e o que não se deve fazer. E quando você observa lá, você vai ver que você vai ter mais proibições do que aquilo que se deve fazer. Aliás, nos 10 mandamentos, só 2 mandamentos vai dizer, faça. Que é guardar o dia do Senhor e honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Todo o restante não terás outros deuses diante de mim, não farás para mim mais escultura, não use o meu nome em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E você percebe nessa estrutura, os irmãos vão entender porque eu estou chegando aqui, e a gente vai perceber isso aqui, né, também no Salmo 37. Você percebe nessa estrutura que, imaginemos aqui um pequeno organograma, tenta imaginar isso, eu vou explicando. Nesse organograma, pense nos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Aí vamos fazer um exercício aqui. Eu falei todos eles, eu quero que vocês, vamos ver se vão lembrar. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Qual é o último mandamento? O 10º. Aí, gente, tá fácil, vai lá. Não cobiçarás. Vocês estão com vergonha, Eu não estou entendendo isso não, vamos lá. Mas a ideia é para vocês participarem aqui, não cobiçarás. O que você percebeu aqui, nesse organograma? Ele percorre um caminho. E ele liga 2 pessoas, 2 indivíduos. Quem que é o primeiro que está aqui? Quando ele diz, não terá outros deuses diante de mim, ele está se referindo a quem? A pessoa de Deus. Quando você vai para o último mandamento, o que ele diz? Não cobiçarás. Não cobiçarás nada que pertence ao outro. A mulher dele, o patrimônio dele, os bens, os dons, as habilidades, tudo aquilo que se refere que ele tem como posse. Então, não cobiçarás. Quem é que está aqui em destaque? O homem.
Você percebe que o não cobiçarás, ele vai ligar e ele vai fazer um percurso retornando de novo ao primeiro mandamento. E eles se interligam. Então os mandamentos eles vão interligando como se fosse um círculo. Porque o não cobiçarás nos leva de volta. Por que não cobiçar? Porque você não pode idolatrar, ou você não pode ter nada que ocupe o lugar de Deus no seu coração. E ele vai de novo dizer, e por isso então, não terás outros deuses diante de mim. Porque a gente pensa no primeiro e segundo mandamento apenas no campo da solenidade, da religiosidade enquanto sua estrutura ritual. O culto solene, por exemplo. Não ter objetos que referem-se à veneração, por exemplo. Claro, isso está incluso e determinado pela lei do Senhor. Contudo, quando se trata da adoração a Deus, isso pressupõe todas as áreas da nossa vida, e isso se aplica a Romanos 12, verso 1. Apresentar como sacrifício vivo perante a Deus, sacrifício agradável, perfeito, santo, que satisfaça o coração de Deus. Esse é o culto racional, ou o culto consciente. O culto que realmente ele é lúcido, diferenciando dos pagãos, por exemplo, e da cegueira do legalismo dos judeus. Mas veja, esse percurso, quando o Salmo 37, ele está nos chamando a atenção exatamente para o 10º mandamento. Porque observe a linguagem que ele está usando nesses versos. Qual é a primeira instrução negativa que ele dá, então? Porque depois tem mais 4 positivas. A primeira negativa, vá para o verso 1. Quando a primeira negativa, ele diz assim, não te indignes. Olha a segunda instrução na parte B do verso 1. Não tenha inveja. Agora vá para o verso 7. Está vendo aí o verso 7? Não te irrites. Agora vai para a última instrução no verso 8. Não te impacientes. E aí vem as instruções positivas que corroboram, ou elas estão interligadas com a que são proibitivas ou negativas. Vá, por exemplo, nessas positivas. Agora, vá para o verso 3. Está vendo o verso 3? O verso 3, o que ele diz? Confia no Senhor. Quando você vai para o verso 4, olha para o verso 4. Agrada-te do Senhor. Estão percebendo que essas expressões, elas estão nos mostrando o primeiro e o 10º mandamento interligado. Estão vendo isso aí? Terceira instrução positiva, ou a gente chamaria, Matheus Ramos chama de imperativo, né? Como eu mencionei no início. Então, a terceira instrução positiva, versos 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor. E a quarta e última instrução nos refere ao verso 7, quando ele vai dizer, descansa no Senhor. Cada uma dessas instruções, tanto as negativas como as positivas, elas vêm então acompanhadas de argumentações. Tá? E essas argumentações, observe, por exemplo, quando você vai aqui para nessas argumentações, quando você vai acompanhando, por exemplo, dos versos 12 ao 20, já que as instruções elas se concentram até o verso 8. Mas agora, pegando a partir do verso 12 ao 20, você tem o primeiro argumento. Qual é o primeiro argumento que está estabelecido aqui? Sobre essas instruções negativas e positivas. O primeiro argumento é, qual é o olhar do Senhor sobre nós e sobre os ímpios? Isso fica até mais nítido nos versos 12 a 20. Tá? Qual é o segundo argumento que nos é aplicado aqui? Aí vem uma outra pergunta. Qual é a postura, ou qual é a conduta, qual é a ação de Deus, a resposta de Deus em relação a nós, os justos? Versos 21 a 31. E aí vem o terceiro argumento. Qual é a postura ou a conduta de Deus em relação aos ímpios e os perversos? Isso vai ficar mais nítido nos versos 32 ao 40. Por que eu estou dizendo que isso fica mais nítido nesses versos ou naqueles versos? Porque, veja bem, todas as vezes que nós vamos para os Salmos, não é tão simples você observar e perceber uma divisão clara. Porque o salmista, quando ele escreveu os Salmos, ou determinados salmos, como a gente está vendo aqui o Salmo 37, ele não escreveu pensando sistematizar as ideias, os tópicos, como se fosse um sermão como a gente faz hoje.
Os salmos, eles foram escritos de uma forma espontânea, de maneira que as palavras que foram sendo registradas, ou por meio de um hino, uma oração, seja como for, e como é o caso desse contexto, é um salmo de sabedoria. Então, os salmos, eles foram sendo escritos e registrados conforme aquilo que se dava por elucidação divina, o Espírito Santo comunicando, capacitando, e o Senhor falando ao coração desses autores, como foi o caso de Davi. E vocês devem se lembrar, Davi, quantos ofícios nós temos no Antigo Testamento? Vamos lá. 3. Quais são eles? Rei, profeta e sacerdote. Davi, ele tinha quais desses 3 ofícios? Ele era rei, correto. E ele tinha mais um ofício. Ele era de qual tribo? Ele era da tribo de Judá, né? Muito bem, Boaz era da tribo de Judá. Então, a tribo de Judá foi designada ao ofício de rei. A tribo para o ofício de sacerdote era qual tribo? De Levi. Então, ele não era sacerdote, ou não podia exercer a função de sacerdote, o ofício de sacerdote. Então, ele tinha um segundo ofício. Qual era? Profeta. Só os profetas podiam pregar a palavra do Senhor, de forma, seu caráter autoritativo e, no caso aqui, revelacional, inspirado, né? Então, Davi, ele se apresenta aqui no Salmo 37 como profeta. Não apenas um rei está instruindo o seu povo. O rei, em certa medida, ele também tinha esse caráter de instrução, de ensino. Até porque a palavra Messias, e o Salmo 23 deixa isso claro. A palavra Messias, que era o título que o rei de Israel recebia, era uma referência exatamente à função do rei, qual era o papel do rei. O rei não era um rei absolutista, ele não era uma monarquia absolutista. Mas o rei, ele tinha um papel de exercer pastoreio sobre o povo de Israel. Esse era o papel do rei. Ele representava o governo do sumo pastor sobre o seu povo, que ele chamava de seu rebanho. Então, os reis de Israel, eles eram como pastores do povo de Deus. Então, em certa medida, ele tinha essa função de instrução, mas a instrução bem limitada pelo papel do rei, que era usar a espada para preservar o seu povo, como também disciplinar o povo, se fosse necessário, castigar se eles desobedecessem. Mas o papel do profeta, que mais intrinsecamente está apontando para a ideia da pregação da palavra. E que aqui, Davi, então, nessa instrução, podemos assim dizer, profética, ele está chamando a atenção exatamente para o olhar que o justo deve ter quando ele se depara com a situação e a condição do ímpio. Os olhos do justo não devem contemplar e lisonjear, mesmo que de forma enrustida. Ele não deve lisonjear e contemplar constantemente o ímpio e o modo de vida dele. Mas a contemplação do justo deve ser sempre para quem Deus é e o que Ele faz. Vocês percebem isso aqui no Salmo 37? E veja, ele vai usar didaticamente, e me parece que isso está claro aqui, exatamente nessas instruções negativas e positivas e nesses argumentos, exatamente na providência de Deus, quando então a lei de Deus e a aliança que Ele faz com o seu povo estabeleceu um relacionamento que ele é perpétuo, ele não acaba, ele não tem fim. Não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás qualquer outra coisa que tome o lugar no seu coração, que é meu. Perceberam isso aqui? Então, só para revisar, e eu vou parar aqui, e na semana que vem eu vou então aplicar cada um desses pontos. Hoje eu não vou fazer isso por causa do tempo. Então, vou só relembrando, são 2 classes de instruções. Qual é a primeira instrução? Negativa. Não indignes. A segunda, não tenha inveja. A terceira, não te irrites. E a quarta, não te impacientes. A gente vai ver isso semana que vem. E as instruções positivas? Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. E a gente vai entender o que é que significa cada uma dessas instruções e como os argumentos estão aqui conectados com cada uma dessas instruções. Tá bom? Vai
fica para a próxima semana. Eu sabia que eu não ia terminar esse negócio hoje. Porque quando eu fui observar, eu tentei resumir isso aqui em 4 páginas, mas não conseguiu. Não tinha muita coisa para explicar. Mas Deus nos deu a porção na medida certa para hoje, porque senão quando a gente come demais, a gente passa mal. Então deixa para a semana que vem.